Comportamento social. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente tem duas participações. As participações são da mesma família, isso é novidade aqui no canal. A gente vai falar sobre comportamento social. Por que elas são qualificadas para falar sobre isso? A gente vai descobrir, porque eu também não sei. Aspirantes, a Gabriela se formou na Unicamp sobre isso, em ciências sociais, eu fui formada em Cambridge. Só que não. Na vida passada. Só que não, gente. Na vida passada talvez o negócio aqui é das artes. Enfim, todo mundo aqui de humanos. Isso já tá ótimo, já tem motivo pra falar sobre isso. O que você pensa quando fala um comportamento social? O que eu penso quando falam a palavra comportamento social é um comportamento em massa, em que as pessoas reproduzem, às vezes de forma inconsciente. É assim que eu penso. Comportamento é modo de se comportar, de proceder, de agir diante de algo ou alguém. E social é da sociedade. Então é o modo que as pessoas da sociedade agem frente às coisas. Em sociedade, em grupo. A Aurélio disse, então é verdade. É isso aí. Eu não disse que foi o Aurélio. Foi dicionário pra mim é Aurélio, sempre. Eu nunca tive um dicionário que não fosse de Aurélio. É da dicio.com.br. Que? O site é dicio.com. Bom, dicionário. Mas é isso. Eu acho que o comportamento social se define como o comportamento que temos em sociedade, em grupo, e não só como indivíduos, mas num sentido mais global mesmo. Então a gente estava discutindo sobre alguns autores, alguns vídeos, algumas referências, livros também que a gente viu. O que vai trazer dicas para vocês procurarem de leituras e vídeos. Por favor, busquem conhecimento Etebilu. Quem está interessado nessa questão de utopia, né? Distopia, essas coisas que falam sobre Continua. sobre o status quo da sociedade, né? O modus operandi das pessoas. A gente vai passar esses livros aqui, a gente vai falar pontualmente os nomes. Por exemplo, a Gabi vai falar sobre o Mundo Líquido de Bauman, que é um autor muito bom. Primeira referência. É um autor que escreveu muitos livros que falam sobre o comportamento social e como a sociedade pode ser definida, observada, isso ao longo da história, né? Porque ele escreveu em vários momentos da história, ele já era bem velhinho, inclusive faleceu recentemente. Amazing Grace. Existem vários vídeos em que ele fala sobre o comportamento líquido, que ele define como sendo o comportamento de uma modernidade em que a sociedade ressalta muito o indivíduo, né? Ressalta muito o individualismo, porém produz relacionamentos, vínculos muito frágeis entre as pessoas, ou seja, o nosso comportamento social nessa nossa modernidade líquida, que ele define como uma modernidade líquida, né, nosso mundo contemporâneo, ele classifica como um momento de relações frágeis, rasas, superficiais. Isso interfere diretamente na forma como nos relacionamos e no nosso comportamento social. A gente vê isso nas músicas contemporâneas, sim, nas músicas. Na arte contemporânea, que está extremamente pobre, não desvalorizando as pessoas que ainda fazem arte boa, mas a arte que tá, em evidência para as pessoas, a preferida das pessoas... A mídia também, né? Sim. É muito pobre, é muito relacionado a essas histórias de tudo agora é superficial. A capa fala mais do que o livro, de fato. Acredito que existem grupos de pessoas que vêm mudar dessa situação, vêm mudar desse nosso cenário, principalmente dos jovens que se formaram recentemente em diversas áreas. Essa visão está mudando com o tempo, porque a gente tende a pensar melhor sobre o nosso comportamento e a refletir melhor sobre determinados comportamentos de gerações mais velhas que a gente, né? Então, eu acho que, como a Raquel falou, existe ainda muito da arte que também é divulgada pela mídia, muito do... Não diria a arte em si, mas muito do que a gente acha que é arte, mas na verdade não é arte, né? Porque a arte é manifestação, é expressão e... Ai, Lolita. É aqui está a nossa gata. Prazer. Lolita é arte. A Lolita é arte. Nenê. Então é isso, gente. Eu acho que hoje em dia a gente enfrenta o grupo, né, da sociedade que ainda trabalha com questões superficiais. Lolita, dá licença. E o grupo da sociedade que está sendo uma contracultura, né, do que a gente tem observado hoje, que é esse mundo moderno líquido, que é o que o Bauman definiu, né. Mas como em todos os tempos, eu acho que sempre existem os dois lados da moeda e
E existem os dois cenários. Eu acredito que a gente vai avançar muito aí para conseguir superar essas nossas dificuldades aí sociais. A gente também precisa colocar a questão de como o patriarcado, né, desde o começo ali dos anos 3000 a.C., teve muita influência na nossa sociedade, não no sentido feminista da coisa, mas no sentido de hoje o que impera, o que é mais valorizado é quem tem mais força, quem domina mais, né? Algo que exclui a passividade, a compreensão, exclui a inclusão também. Hoje são pontuais os movimentos e as pessoas que trabalham para a inclusão social. Sim. Na verdade é visto com admiração, algo que poderia ser, que deveria talvez, não deveria, mas poderia ser visto como comum. E aí a gente tem, por exemplo, para citar livros, o 1984, que foi? Sim, 1984, do George Orwell, que é um autor já bem conhecido, né, que já fez uma série de romances da literatura estrangeira, que já há muito tempo tem falado, né, escrito sobre realidades que ele imaginava na época que fossem realidades do futuro que a gente, na verdade, o nosso presente, na verdade, né? Ele cita nas histórias dele um futuro que, na verdade, é o nosso presente. Que talvez na época era ainda um pouco futuro. Muito utopia. Ele citava muito. Ela reclamou, gente. Nos livramos da gata, não no mau sentido, ninguém agrede. A gente trancou ela no quarto. Ninguém machuca animais nesse canal. Ela é muito fofinha. No máximo a Raquel, de vez em quando a gente dá o cascudo, mas a gente não agride animais nenhum aqui. Que engraçado! Mas voltando ao assunto, a Raquel estava explicando sobre o livro que a gente citou, 1984, do George Orwell, sim, em que a vida é como se fosse um grande Big Brother e a vida do cidadão gira em torno do controle de massas e do Estado, né? E da religião, basicamente. Em que todos os comportamentos que fogem da regra, da constituição deles, são vistos como comportamentos antiéticos, ilegais e não permitidos pela sociedade. Inaceitáveis. E eu acho que a parte assim, mais interessante da história que me deixou mais assim, arrepiada, né? Assim, não vai dar spoiler do final. Até estranhei. Não vou dar spoiler. Pode dar spoiler, é que durante a história eles citam situações em que existem partes do Estado, né? Do Estado deles, lógico, que são responsáveis por excluir a história, por alterar a história. Ou seja, excluir a história, seja de um acontecimento do Estado, do país, de uma pessoa, inclusive. Existem pessoas que simplesmente desaparecem de uma hora para outra e ninguém sabe o que aconteceu. Mas todo mundo imagina que ela morreu, né? Só que isso não é algo falado, não é algo celebrado, não é algo... É como se os relacionamentos, até mesmo entre os filhos e os pais, entre as próprias famílias, não fosse um relacionamento pessoal. É um relacionamento frio, calculista e impensado. Os casamentos também, né, são arranjados. Uma realidade. Na verdade, o livro ele gira em torno de mostrar essa sociedade e de quando um belo dia um cara começa a questionar essas coisas. E aí você vai ler o livro para você saber o que acontece. Essa realidade também é retratada em um outro livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, em que tem uma sociedade utópica também, na qual tudo funciona muito bem, entre aspas. As coisas são sem sentimentos, porque eles veem a emoção do ser humano, que é o que faz dele humano, como inferior, né? Outro motivo para o ser humano se vitimizar tanto. Ele nasceu aprendendo que ele é falho, principalmente por sentir. Então, no Admirável Mundo Novo, as pessoas não sentem, são casamentos não existem, as crianças elas nascem de laboratório. Gestação artificial, né? Sim. E eles também confiscaram todos os livros. O único que tem poder dos livros é como se fosse o sacerdote lá, que é o governante junto com o sacerdote principal, enfim. Também tem um filme desse livro muito bom, não retrata tudo, o livro sempre é bem melhor. A gente começa também a perceber, observando a sociedade, a ruína dela ou a prosperidade dela tá nas mãos dela mesma. Queria informar que ninguém tá agredindo cachorro aqui, isso é bem ruim. É minha rua. Tem muito cachorro. Assim, eu não me lembro exatamente o nome do vídeo, mas é um vídeo estrangeiro, acho que é americano. Eu vou deixar na descrição. Na verdade, é um experimento social feito muito simples e que teve um efeito assim imenso até para a elaboração do próprio vídeo, né? Principalmente para quem assiste. Dentro de uma recepção, que aparentemente é uma recepção de um consultório ou de alguma sala de entrevistas, alguma coisa em que bastante pessoas costumam frequentar, existem alguns figurantes. E esses figurantes,
eles se fingem de desconhecidos, lógico, né? E algumas pessoas que são pessoas normais, não sabem que aquilo é uma pesquisa, não sabem que não sabem que estão sendo filmadas, na verdade. Só que na recepção existem figurantes, inclusive a própria recepcionista é uma figurante. E de tantos em tantos minutos, um sinalzinho, um bip, alguma coisa assim, toca na recepção. Só que aparentemente esse sinalzinho, esse bip, é algo totalmente inofensivo. A partir do momento em que os figurantes, toda vez em que ele toca, começam a levantar e sentar na cadeira. Ou seja, tocou o sinal, eles levantam e sentam. Esperam mais alguns minutos, tocou o sinal, levantam e sentam. E fica esse comportamento repetitivo. A questão é, os figurantes não conversam entre si, é como se eles fossem completamente desconhecidos entre eles. E as pessoas que não são figurantes e que chegam para aguardar na recepção, quando toca a primeira vez o sinal em que elas estão ali e elas veem os figurantes levantando, elas não entendem o que é aquilo. Elas não entendem o motivo daquele comportamento, elas não entendem o porquê, o que, em que circunstância, quem são aquelas pessoas. Elas só acham estranha aquela conduta. Na segunda vez em que toca o sinal, elas levantam, mesmo que ainda duvidosas daquele comportamento, né? Elas levantam porque elas acham que elas precisam fazer aquela mesma coisa. E se a gente se der conta, ao longo de muitos anos na história, houveram uma série de indivíduos, às vezes nem tão conhecidos, ou pessoas até leigas, que discutiram sobre esse assunto, seja em forma de romances, como foi o caso desses dois autores. Então isso não é algo recente, é algo que vem sendo estudado há um tempo. Só que o problema não é ele ser estudado há um tempo, e sim a maior parte da população, ou seja, a maior parte de nós, né, que somos mais jovens, tomarmos ciência disso, né, a gente ter ciência disso e começar a colocar em prática exatamente essa contracultura que a gente estava falando, né? Começar a se conscientizar de que essa manipulação e esse comportamento social negativo, né, que foi imposto durante muito tempo, ele é muito prejudicial para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde mental mesmo. Ou seja, aproveitem as inúmeras bibliografias e trabalhos e vídeos que falam sobre o assunto, porque é muito interessante ir atrás disso. Ah, sim, sobre o patriarcado que eu falei lá no início, Eu Não Sou um Homem Fácil, tá sendo um filme que tá sendo bem falado no Netflix, é de 2018 mesmo, que é de um cara que acorda numa sociedade patriarcal ainda, só que com a mulher no poder. Patriarcal é porque quem... E é bem legal, causa bastante reflexão. Bota os namorados pra assistir e é isso. E mais um bônus aí pro vídeo. A gente até esqueceu de falar sobre o filme Matrix, né? Que é um filme também já antigo, já foi feito faz tempo, que fala sobre a questão do sistema e o controle de massas, e que o mundo que a gente vive, de acordo com o filme, é um mundo manipulado, construído para que sejamos o que eles querem que sejamos. Se você é meu inscrito, você é obrigado a assistir Matrix. Eu tenho vergonha de gente que nunca assistiu Matrix. Vocês vão entender depois o significado da pílula azul e da pílula vermelha. Vocês vão entender muitos memes que existem. Às vezes é um filme complexo, você precisa assistir mais de uma vez, mas é basicamente um filme que ele reflete toda a nossa realidade aqui. E a gente acha que tudo que a gente só que a gente vê aqui é real e é tudo que existe, mas no final das contas tem muito mais coisa que a gente não sabe. Colocando de uma forma que vocês entenderiam muito bem, a gente vive na internet normal e a Deep Web é o resto do mundo. Tipo, é muita coisa. É, como se ainda existisse muita coisa que a gente não conhece, né? E realmente existe muita coisa que a gente não conhece. Acho que é isso, gente. Então se conscientizem e pensem que ações individuais interferem no nosso consciente coletivo. É isso aí. Então, essas aqui são as mocinhas do Merchan. Quem mora em São Paulo e gosta de pãozinho de queijo vegano. E os bolinhos Cosmic Cake. Cósmicos Cakes. Sem maconha. Cakes sem maconha. Você São cósmicos, porém sem maconha. No Instagram delas, eu vou deixar o Instagram profissional e vou deixar o Instagram delas mesmo aqui na telinha. Qualquer dúvida, mano, qualquer coisa que vocês precisarem falar. Se vocês quiserem discutir sobre qualquer assunto com elas, é ótimo, dá pra vocês chamarem, que elas são super acessíveis. A Raquel nem tanto, mas a Gabi é muito acessível. Mas é por questões de inadaptação à tecnologia. Outro dia me chamaram de hippiezinha de Interlagos. Gente, não somos totalmente conectadas aí no WhatsApp. Mas a gente tá sempre disposta a sessões, eventos, vocês vão mandar coisas, elas podem demorar um pouco, mas elas vão responder. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de deixar seu like. E os comentários também, porque é muito importante, né? Faz suscitar uma série de discussões aí, que podem até Tem indicações de filmes e livros que falam sobre o assunto. Isso é muito legal. Adoro que vocês fazem isso, que eu vou pesquisar depois. É isso aí. Ativa as notificações do canal, tá? Não esqueçam. Deixa um like mesmo, por favor, me ajuda pra caralho.
Divulguem também, porque é um assunto muito legal pra ser divulgado. É isso. Exato. Beijos de luz. Até o próximo vídeo e tchau. Love.